Introdução ao estudo da doutrina espírita. Parte 6. Os próprios seres que se comunicam se designam, como o dissemos, sob o nome de espíritos ou de gênios, e como tendo pertencido, pelo menos alguns, a homens que viveram sobre a terra. Constituem o mundo espiritual como nós constituímos durante a nossa vida o mundo corporal. Resumimos assim, em poucas palavras, os pontos mais importantes da doutrina que eles transmitiram, a fim de responder mais facilmente a certas objeções. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Criou o universo que compreende todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corporal, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, quer dizer, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal não é senão secundário. Poderia cessar de existir ou não ter jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um envoltório material perecível, cuja destruição pela morte os torna livres. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que atingem um certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre os outros. A alma é um espírito encarnado, do qual o corpo não é senão um envoltório. Há no homem três coisas. Primeira, o corpo ou ser material análogo ao dos animais é animado pelo mesmo princípio. Segunda, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceira, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. O homem tem assim duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais tem um instinto. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito que une o corpo e o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte e a destruição do envoltório mais grosseiro, o espírito conserva o segundo, que constitui para ele um corpo étero invisível para nós no estado normal, mas que pode acidentalmente tornar-se visível e mesmo tangível, como ocorre no fenômeno das aparições. O espírito não é assim um ser abstrato, indefinido, que só o pensamento pode conceber. É um ser real, circunscrito, que em certos casos é apreciado pelos sentidos da visão, audição e tato. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais nem em força, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são espíritos superiores, que se distinguem dos outros por sua perfeição, seus conhecimentos, sua aproximação de Deus, a pureza de seus sentimentos e seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. As outras classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões: o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Eles se comprazem no mal. Entre eles há os que não são nem muito bons nem muito maus, mas trapalhões e importunos que maus. A malícia e as inconsequências parecem ser sua diversão. São os espíritos estouvados ou levianos. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos progridem, passando por diferentes graus de hierarquia espírita. Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a uns como expiação e a outros como missão. A matéria é uma prova que devem suportar por várias vezes, até que hajam alcançado a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou depurador, de onde eles saem mais ou menos purificados. Deixando o corpo, a alma reentra no mundo dos espíritos de onde havia saído para retomar uma nova existência material, depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. O espírito devendo passar por várias encarnações, disso resulta que tivemos várias existências e que teremos ainda outras mais ou menos aperfeiçoadas sobre a Terra, seja em outros mundos. A encarnação dos espíritos ocorre sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou espírito possa se encarnar no corpo de um animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e jamais retrógradas. Mas a rapidez do progresso depende dos esforços que fazemos para atingir a perfeição.
As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação do bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes da sua encarnação e a conserva depois de sua separação. Na sua reentrada do mundo dos espíritos, a alma aí reencontra todos aqueles que conheceu sobre a terra, e todas as suas existências anteriores se retratam em sua memória com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado está sob influência da matéria. O homem que supera essa influência pela elevação e depuração da alma se aproxima dos bons espíritos com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca toda a sua alegria na satisfação dos apetites grosseiros se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e no nosso lado, nos vendo e nos acotovelando sem cessar. É toda uma população invisível que se agita em torno de nós. Os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre um pensamento, e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados e que não encontram uma solução racial senão espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos solicitam para o bem, nos sustentam nas provas de vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus espíritos nos solicitam ao mal. É para eles uma alegria nos ver sucumbir e nos assemelharmos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As comunicações ocultas ocorrem pela influência boa ou má, e que eles exercem sobre nós com o nosso desconhecimento. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas e más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais e mais frequentemente por intermédio dos médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Podem-se evocar todos os espíritos. Aqueles que animaram homens obscuros como aqueles de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época na qual tenham vivido, os de nossos parentes, de nossos amigos ou de nossos inimigos, e com isso obter por comunicações escritas ou verbais, conselhos e informações sobre a situação no além-túmulo, sobre os pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral do meio que os evoca. Os espíritos superiores se alegram nas reuniões sérias onde dominem o amor do bem e o desejo sincero de se instruir e se melhorar. Sua presença afasta os espíritos inferiores que aí encontram, ao contrário, um livre acesso e podem agir com toda a liberdade entre as pessoas frívolas ou guiadas só pela curiosidade e por toda parte onde se encontrem os maus instintos. Longe deles, obter bons avisos ou ensinamentos úteis. Não se deve esperar senão futilidades, mentiras, maus gracejos ou mistificações, porque eles tomam emprestado, frequentemente, nomes venerados para melhor induzir ao erro. A distinção dos bons e maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, marcada pela mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos exaltam a mais pura sabedoria e têm sempre por objetivo o nosso progresso e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, frequentemente trivial e mesmo grosseira. Se dizem por vezes coisas boas e verdadeiras. Mais frequentemente, dizem coisas falsas e absurdas por malícia ou por ignorância. Eles se divertem com a credulidade e se distraem às custas daqueles que os interrogam, se vangloriando da sua vaidade, embalando seus desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na total acepção da palavra, não ocorrem senão nos centros sérios, naqueles cujos membros são unidos por uma comunhão de pensamentos para o bem. A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nessa máxima evangélica: agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Quer dizer, fazer o bem e não fazer o mal.
O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta para as suas menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal e nos prendem à matéria. Que o homem que desde então este mundo se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo, se aproxima da natureza espiritual. Que cada um de nós deve se tornar útil segundo suas faculdades e os meios que Deus colocou entre suas mãos para o provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco. Porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir seu semelhante, viola a lei de Deus. Ensinam, enfim, que no mundo dos espíritos nada podemos ser oculto, o hipócrita será desmascarado e todas as suas torpezas descobertas. Que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com os quais agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados. Que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos são fixadas penas e gozos que nos são desconhecidos sobre a terra. Mas eles nos ensinaram também que não há faltas irremissíveis e que não possam ser apagadas pela expiação. O homem encontra o meio nas diferentes existências que lhe permitem avançar, segundo seu desejo e seus esforços, na senda do progresso e da direção da perfeição que é seu objetivo final. Este é o resumo da doutrina espírita como resulta do ensinamento dado pelos espíritos superiores. Vejamos agora as objeções que se lhe opõem.